vozes e versos batendo no coração. Esse sonho é história de nossas memórias, é superação. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição do novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Causos e Causas. Hoje recebemos Darlan Kiduti, é um grande amigo meu. Bacharel em Direito pela UFPE, advogado especialista em Direito de Empresa e assessor jurídico da CDL Afogados da Engazeira, com quase 10 anos à frente do escritório Kiduti Advocacia. Ele concentra sua atuação na proteção do patrimônio empresarial e no direito imobiliário. Além de advogado, Darlan é ex-presidente da CDL e é empreendedor em diversas áreas e é meu amigo pessoal. Darlan, bem-vindo, meu camarada. André, bom dia para você, bom dia para os milhares de ouvintes aí do Caos e Causas. É um prazer, cara, é um prazer estar aqui com você nesse projeto arrojado que você montou, acompanhando tanto nas redes sociais, no Instagram, no site. Aqui é um prazer tá podendo contribuir com isso. A gente que é amigo pessoal, desde que a gente se conheceu nos primeiros servicinhos ali nos idos de 2010, 2011... É um prazer estar aqui com você, meu irmão. É isso aí, tamo junto, meu camarada. Darlan, queria que você falasse para as pessoas, né? Você se formou na UFPE, né, na Universidade Federal de Pernambuco, que é um dos polos mais tradicionais do país, né? Por que a decisão de focar especificamente no direito de empresa e imobiliário aqui no Sertão? Né? E aí também é uma oportunidade de você contar um pouquinho da sua vida, como é que você veio, né, Você saiu de Afogados da Engazeira, foi estudar fora, mas voltou para Afogados da Engazeira. Conta um pouquinho dessa trajetória também, antes de falar por que você resolveu atuar no ramo empresarial e imobiliário. André, cara, a gente tem até aquela história, vai passando de geração em geração, que o pessoal do interior sai para estudar na capital, né? Sai para estudar na capital, às vezes tem a oportunidade de voltar, às vezes volta, às vezes não volta. Eu tinha um sonho de sair... De estudar, tinha um sonho de sair, não tinha um sonho não, tinha um sonho de estudar, não tinha a faculdade, 20 anos atrás, não tinha as faculdades por aqui, e aí vamos embora para a capital, arrumar apartamento, dividir apartamento, morar, fazer cursinho, e descobrir em alguns casos o curso que quer fazer, por que quer fazer, aí eu trilhei esse caminho aí de ir para o Recife, e nos primeiros anos eu já fiquei com raiva porque começaram a abrir as faculdades aqui. Depois que eu já estava lá, começou a sujeita, vai abrir uma faculdade de Direito e tal, em Serra Talhada. Poxa, rapaz, vai abre agora esse mês? Não. Então, um projeto ainda, então não cheguei atrasado. Aí eu comecei nessa trilha para fazer a faculdade de Direito, primeiro para entrar, né, a saga para entrar na faculdade, e depois para
Ao longo da faculdade, eu comento muito, você sabe, que eu trabalhei muito tempo com adolescente, preparando para vestibular, um cursinho preparatório para Enem, eu comento muito com eles, ó, na faculdade você vai construir uma rede de relacionamentos que vão dar uma base na sua profissão depois. Você vai ter 40, 50 alunos ali na sala, mais o pessoal dos outros períodos, e esse pessoal vai ter alguma impressão de você quando sair da faculdade. Então, o contato, o relacionamento, a amizade, a sua imagem vai ter um impacto depois, quando precisarem de você pela sua área ou você precisar das pessoas, que a gente precisa de pessoas, né, o tempo todo. Aí eu comecei você falou para eu falar primeiro da trajetória, depois do direito empresarial, né? Comecei primeiro que eu demorei uma vida, eu brinco, para entrar na faculdade. André. E foi. Naquela época, André, eu era muito estudioso no ensino médio, era um aluno muito bom, tirava notas boas, mas estava muito longe do nível da capital, a educação da gente. Aí eu saí do colégio em Afogados, fui para Recife fazer vestibular e não passei, fiquei muito longe. Quando eu não passei, que eu vi a distância que eu fiquei da tirei nota tal e passa com nota tal. Aí o pessoal vai fazer um ano de cursinho, fazer cursinho aí para no ano que vem passar, né? E eu pensei, não, em um ano não dá para passar, porque não dá para tirar essa diferença toda. É muita diferença. Vão ser aí uns 2 ou 3 anos para passar. Eu fiz uma conta lá, né? Comecei a estudar, dedicar, fazia cursinho um ano, outro ano outros cursinhos, outro ano outros cursinhos. Era tudo presencial, né? Presencial. Não é muito tempo atrás, não, mas para quem é jovem aí, que hoje tem os cursinhos online, os melhores cursinhos do Brasil, a gente tem cursinhos muito bons online, era presencial. A gente ia lá pro cursinho, tudo isso aí surgiu, se aprofundou com pandemia. Ia lá pro cursinho, assistia às aulas, português, matemática, história, geografia, a matéria do ensino médio. Aí passei aí 1 ano, 2 anos, no 3º ano eu disse, rapaz, agora eu acho que eu tenho condição de passar, mas ainda assim não passei nesse ano aí. No ano seguinte deu certo. Aí fui fazer direito lá na Federal, na FDR. Você que agora só não atua tecnicamente no direito, né? Mas domina aí o estudo do direito, o conhecimento, a história do direito, das faculdades, como você falou. Aí era uma da faculdade que eu tinha sonho, via pequenininho o pessoal que estudou lá, os grandes nomes que a gente se inspirava. E aí entrei na faculdade e na faculdade comecei a desenhar a área, né? A área que eu queria atuar. E eu comecei, André, a fazer pequenos serviços na parte, não de direito, de língua portuguesa. Foi quando a gente se conheceu, inclusive. Tinha uma... Quidute Correções. Quidute Correções, isso. Tinha uma microempresa lá de correção ortográfica, gramatical, que a gente botava o texto na ABNT, botava o texto de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, tudo bonitinho. Comecei a prestar serviço para algumas empresas que eu considerava empresas grandes que não tinham isso. Era uma empresa robusta, empresa grande. Vou dar um exemplo aqui, uma LTV, que eu via, por exemplo, que aquela empresa, ela trabalhava com comunicação ou contra, e tinha muito erro de português nas publicações, nos textos. Não é o caso da LTV. A LTV é o exemplo da empresa grande. Aí eu comecei a prestar esse serviço para algumas empresas e comecei a ver que as empresas grandes não tinham jurídico. Ela fazia ali o contrato, pegava um modelo na internet, ia alugar um ponto. Não, bota no nome de quem? Não, bota aqui no nome do Matheus, pô. Não, faz o contrato aqui. Não, fulano não tá, bota no nome do João aqui a locação. E eu estudando na faculdade e vendo uma série de falhas ali que podia dar problema para a empresa. Aí comecei a perceber que as empresas, mesmo algumas maiores, não tinham um jurídico, e comecei quando eu voltava de férias, quando a gente se conheceu, que eu estava lá em Afogados, a gente tentando prestar esse serviço para as empresas, eu fui vendo que muitas empresas na minha cidade não tinham uma orientação jurídica e passava por uns problemas. A gente via, às vezes, uma empresa passando por uma situação difícil, um empreendedor falido, quebrado, como a gente via, e você percebia que algumas soluções jurídicas podiam ter evitado ou reduzido aquilo. Aí eu comecei a pensar nisso, André, em proteger, trabalhar protegendo as empresas, evitando problema para as empresas,
por falta de solução jurídica, por falta de uma orientação jurídica, o contrato, como é que ele vai ser feito, no nome de quem, quais cláusulas a gente vai colocar, não vai colocar, como é que a gente protege a relação com o consumidor, como é que a gente faz um trabalho bom para o consumidor, sem deixar risco para a gente e com o trabalhista também. Como é que a gente respeita os direitos trabalhistas e tenta economizar. Então foi nesse momento aí que surgiu, eu preciso arrumar uma solução para as empresas, para proteger o patrimônio. Isso foi o lado que eu vi das empresas. E, por outro lado, o pessoal na faculdade, hoje, como era quando eu cursava, também mudou muito pouco. A maior parte das pessoas queria fazer concurso. Quero fazer concurso público. Minha sala tinha 90 alunos e tinha 6 que queriam advogar, 5, 6. Todo mundo queria fazer concurso. E o motivo sempre é aqueles, a estabilidade. Não, você vai passar no concurso, você vai estar garantido pro resto da vida, e advogado ganha muito, ganha pouco, ganha nada às vezes. Aí além de eu conseguir trazer essa solução para a empresa, para a pessoa jurídica, para o comércio, para a bodega, como eu digo, para proteger aquela bodega, eu também vou gerar um tipo de renda fixa para meu escritório. Porque aí eu vou prestar um serviço para o Causas e Causas, a gente vai atuar nas seguintes áreas de proteção da empresa e vai prestar uma assessoria jurídica e vai receber X por mês. Então, podia solucionar o problema das empresas e a gente teria uma renda fixa ali. Não viveria só da estabilidade. Nas causas, a gente poderia ter os resultados instáveis, ganhar mais, ganhar menos. Mas teria uma estabilidade na receita do escritório. Uhum. Aí que surgiu essa ideia de voltar para Afogado, sempre quis. Sempre fui o estudante que quer ir e quer voltar. E o ramo de direito de empresa surgiu identificando essa necessidade das empresas e identificando essa questão também da renda fixa para o escritório. Entendi. E em que momento, né, que você decidiu que você queria fazer direito? Isso sempre desde criança? Como é que surgiu essa ideia ou essa vontade de fazer direito? Porque pelo que eu percebi, você já foi estudando, já foi, né, fazendo vestibular com a intenção de fazer direito. Perfeito. Né? Conta um pouquinho sobre André, essa decisão. Desde pequeno, eu digo que toda criança quer convencer, quer conseguir o que quer comer o doce, quer brincar até mais tarde. Mas eu argumentava muito, muito. Minha mãe, alguns casos ela conta, outros casos eu lembro dela dizer, não, você venha para casa agora, não vai brincar mais não. Eu digo, pô, não, eu não vou brincar. Não, não vai mais não. Eu disse, por quê? Eu disse, porque eu sou sua mãe. Sim, eu sou seu filho. E começou no mesmo dia. Aí aí já tinha uns 10 anos. Sim, eu sou seu filho. Mas por que eu tenho que vir brincar? Porque eu sou sua mãe. Eu não posso mais brincar. Porque eu sou sua mãe. Isso não faz sentido. Dizendo pra ela. Que não era motivo eu não poder brincar mais porque eu sou sua mãe. Não, me explica o motivo. Aí eu passava de frente à faculdade de Direito, via a faculdade e dizia, mamãe, o que é isso? E, André, eu acho que tem muito filme clássico, né? De jurídico, americano principalmente, que eu via aquele cenário ali, eu via eita, vai defender esse cara aqui, que ele tá com uma acusação injusta e você... E eu dizia, rapaz, eu gosto de fazer isso, de estar ali. Aí eu fui despertando, entendendo que aquilo que eu gostava de fazer, de comunicar, de convencer, o nome daquilo era direito, era o curso de direito, aquilo dali. E, em princípio, eu até dizia, quando era criança, não, eu quero ser juiz, porque eu vi os filmes assim, o juiz, como é que ele... Aí depois eu parei para ver, não, mas o que eu gosto de fazer é o que aquele outro cara tá fazendo ali. De convencer, explicar pro juiz, porque aqui tem que ser assim. Então sempre teve lá do 6, 7 anos ali, eu acho que já começou esse desejo, e ele foi só se intensificando, de cursar direito para convencer com texto e com palavras. Aí afunilou, quando eu comecei a estudar muito língua portuguesa, na época a gente se conheceu, eu estudava muito língua portuguesa, tive que estudar muito para entrar na faculdade, gostei, aceita. Aí às vezes eu estava escrevendo uma coisa, mas peraí, essa palavra aqui é mais fácil de Mateus me entender se eu colocar essa palavra do que aquela. É mais fácil de eu conseguir tal coisa se eu colocar, aí comecei a juntar a linguagem
As palavras com a vontade de aplicar o direito, de argumentar. Aí, se eu quero aplicar o direito, eu quero convencer no papel e com as palavras. Surgiu aí, foi se aprofundando aí. Eu quero que você conte agora um caos pra gente. Na época da presidência da CDL, qual foi a maior saia justa jurídica que você teve que mediar para os associados? Vixe, André, a gente tinha algumas reuniões, tinha uma série de reuniões, né? Que era, de um lado, os empreendedores, o comerciante, os associados, querendo funcionar, querendo tocar sua bodega, querendo abrir meia porta, querendo poder fazer entrega, e vinha aqueles decretos do governo do estado que, não, tá proibido tudo. Não pode abrir porta nenhuma, pode só o delivery. E tem gente que vende alguns produtos, ou vendia, né? Mudou o comportamento do consumidor, mudou com a pandemia, você vai entender melhor do que eu. Mas aí tem alguns produtos que não funcionavam bem no delivery ali, né? Sempre funcionou medicamento, sempre funcionou comida. Mas aí alguns itens, por exemplo, o pessoal do supermercado mesmo, disse que era horrível. O consumidor, a dona de casa, ela queria ir lá, pegar no produto, escolher, ver que essa mussarela aqui, ela tá mais branquinha, essa tá mais amarelinha. E aí a gente tinha que fazer uma reunião, André, defendendo o interesse do associado que quer abrir, ouvindo o gestor público lá, né, a representação do governador, do Ministério Público, que quer fechar, que a ordem é para fechar, né? Mas às vezes tinha umas reuniões, e o nosso promotor lá, muito atuante, o doutor Lúcio, e ele tentava encontrar uma forma de flexibilizar. E a gente tinha uma reunião com o segmento de gastronomia. Tinha várias reuniões com gastronomia e teve reunião com segmento de padaria. E aí, nessas reuniões, tinha um estudo não. A norma, você vai lembrar disso, a norma do governo do estado, ela dizia que tais estabelecimentos essenciais podiam funcionar, podia ficar aberto. Tem um limite de tantas pessoas, um porteiro, mas assim, os outros não. Os outros não, para evitar aglomeração. E a gente ia estudar essas normas. Eu estava à frente da CDL e era advogado, para uma reunião depois com os associados. E quando vem lei, a lei está decidida, dessa vez a gente manda cumprir, né? Uhum. Mas aí vinha um decreto e você ia explicar para os associados aquela norma. E a CDL fazia uma ponte, né? Entre a norma ali, o governo do estado, o município, o Ministério Público e o comerciante. E vinha uma norma que dizia que, os segmentos essenciais. Quais são os segmentos essenciais? Essencial é padaria, essencial, beleza. Farmácia, quem vender produto de saúde. Na época, algumas lojas de tecido para poder fazer máscara, é essencial, fica aberto. Aí a justificativa era que o produto era essencial para o dia a dia, para o consumo na pandemia, especialmente. Ou então que gerava muita aglomeração, alguns tipos de comércio geravam muita aglomeração e não poderia abrir. Aí, André, veio uma norma do estado, referendada pelos municípios, que dentro dos segmentos essenciais não estava incluído, por exemplo, a sua loja de material de utilidades para o lar. Cama, mesa, banho, bacia, tapaué, não estava, mas estava nos serviços essenciais, concessionária de veículo. Então, pra gente, né, no meio da reunião, quando a gente olhou a norma, que olhou assim, que a gente estava explicando, supermercado, padaria, aviamento, saúde, farmácia, concessionária de veículo. Aí um olhou assim para o outro, lá na diretoria, e o pessoal do representante do governo do estado ali, os associados. Assim, como eu estou explicando aqui para você, aviamento é por causa disso, aqui é por causa disso. E concessionária de veículo, aí eu olhei, concessionária de veículo. Aí os associados, esperando a minha explicação, né? E por que concessionária de veículo? Não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia de por que concessionária de veículo é essencial e por que utilidades não é. Material de construção era essencial, mas utilidades por lá não era. O cara que vende
capinha de celular. Que vende celular não era essencial, o cara que vende celular. Mas o cara que vende carro era essencial. Aí, André, tu estava explicando, nessa hora travou assim. Tinha o pessoal dos blogs assim, eu só desligar aí as câmeras e tal, mas veja. Não dá pra gente conversar sobre isso aqui. Porque é que a justificativa aí. Eu lembro que depois outros municípios questionaram os CDLs e o secretário foi explicar e não explicou, porque não tinha explicação, né? Não tinha explicação. Descobriu-se depois que o filho do secretário tinha 20 ou era 30 concessionárias de tais marcas no estado de Pernambuco. Aí, André, é difícil. Difícil quando a gente vai lidar ali. Nessa hora a gente vê que o interesse pessoal político por cima. Então, explica aqui juridicamente por que esse segmento aqui deve abrir e esse não. Não tinha. Não tinha como explicar. Como explicar juridicamente. Até hoje é piada e virou piada, assim, no governo do estado também, porque não tinha fundamento. Darlan, falar um pouquinho sobre a sua área de atuação, né, na parte empresarial. Muito se fala em blindagem patrimonial, né, mas existe um limite legal para isso, né? Como separar o patrimônio do sócio do patrimônio da empresa de forma lícita para evitar a desconsideração, né? A desconsideração da personalidade jurídica. Perfeito, André, perfeito. Isso é um erro, às vezes, isso é um erro muito comum na maior parte das empresas, principalmente nas menores e na microempresa. O tipo de empresa que você vai escolher. Como é que funciona na prática? Eu quero abrir uma loja de canecas personalizadas, né? Eu vou personalizar brindes, itens. E aí eu já tenho o conhecimento, eu sei como é, onde adquirir as canecas, eu sei como é que personaliza, eu tenho equipamento, as máquinas para personalizar. O que eu faço? Eu procuro um contador, então tem que abrir um CNPJ, eu procuro um contador, e aí, muitas vezes, eu não estudei nada da parte teórica, burocrática daquilo dali, eu estudo só a parte prática, de como é que eu personalizo os brindes. Se eu quero abrir uma empresa, e a empresa é sociedade? Não, é uma empresa individual. É uma empresa individual, sou eu sozinho. A gente teve até umas melhorias na legislação. Mas até bem pouco tempo atrás, André, eu abri uma empresa sozinho. Era Darlan Kiduti Personalização de Brindes. E era uma empresa individual. Eu era um empresário individual, como tecnicamente se chama. Abri o CNPJ, começava a fazer negócios no CNPJ. Mas pela lei, essa pessoa jurídica, ela tem um patrimônio X. Eu tive que investir R$50 mil para abrir a empresa. Está declarado lá junto da Receita, o capital está declarado junto da Junta Comercial, o capital social de 50 mil, que foram os itens que eu comprei. E fora disso, Darlan, pessoa física, tem uma casa, um carro e uma moto. Em princípio, esse tipo de pessoa jurídica, ela não separa o patrimônio dela do patrimônio da pessoa física. A simples escolha por ser um empresário individual, essa terminologia, ela diz que, apesar de você ter um CNPJ, mas é uma pessoa física desenvolvendo uma atividade empresária. Então, o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física é o mesmo. Então, André, se essa empresa tiver um problema, eu fizer um empréstimo com o Banco do Nordeste para eu conseguir fazer um investimento maior, porque eu quero personalizar outros itens, e é uma máquina que custa R$100 mil, se por acaso a empresa passar por um momento de crise econômica, de pandemia ou de outra situação, o mercado mudar, eu não conseguir honrar os débitos, o patrimônio da pessoa jurídica vai ser atingido e o patrimônio da pessoa física também. Então, é um erro muito comum. A gente até surgiu agora uma empresa individual com responsabilidade limitada. A gente teve uma modernização na legislação. Então, primeiro ponto, às vezes a gente abria a empresa achando a empresa tem um capital de 50 mil e eu tenho meu patrimônio pessoal. E era uma coisa só, para a legislação. Valia tudo. E, além disso, digamos que você não optou por essa forma, você procurou uma forma mais segura, realmente. Você adotou ali uma sociedade limitada. Ou, como a gente tem hoje, uma empresa individual, mas com responsabilidade limitada. Além de, mesmo desse caso em que inicialmente você buscou uma solução mais segura para separar o patrimônio,
Existe, André, uma série de situações em que a legislação permite isso que você colocou, a desconsideração da personalidade jurídica, que é o seguinte, Darlan tem uma sociedade com o André, a gente tem uma empresa que a gente aluga estúdios de comunicação. A gente tem esses estúdios aqui, eu e André montamos esses estúdios e a gente aluga os estúdios para quem quer gravar podcast, vídeo, fazer vídeo para o YouTube, para as redes sociais, quer gravar aula. E a empresa Darlan e André é uma sociedade limitada. Em princípio, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos sócios, que é Darlan e André. André tem lá um patrimônio dele de 2 milhões fora da empresa, e a empresa tem um patrimônio de 100 mil. Então, os problemas jurídicos que a empresa vem a sofrer, de não honrar um débito, de ser cobrada por um tributo, um imposto, quem vai responder é o patrimônio da empresa. Mas existem algumas possibilidades na lei de se desconsiderar a personalidade jurídica. Não, nesse caso aqui eu vou tirar a personalidade jurídica e vou entrar na pessoa física de Darlan e de André. Principais situações são confusão patrimonial. Confusão patrimonial é quando eu não separo, a gente não separa as finanças da gente das finanças da empresa. Por exemplo, muito comum também na microempresa. Você, principalmente as empresas que são do Simples Nacional, você paga o aluguel fazendo um Pix da conta pessoa jurídica. Você paga o aluguel da sua casa fazendo um Pix da pessoa jurídica. Ou você vai lanchar com a família, vai almoçar, todo mundo junto ali, a família, e você paga pelo cartão de crédito da pessoa jurídica. Ou o contrário. Chegou agora um boleto para a gente pagar aqui da energia. Chegou o boleto da energia para pagar da empresa, aqui dos estúdios da gente. A conta lá está em R$ 1.500. E ou você está com um probleminha no aplicativo, ou hoje não tem saldo na conta da empresa. Foi pago os impostos agora dia 20, INSS, FGTS simples, e a conta só tem R$ 500. Aceita, André, o que é que a gente faz, bicho? Ó, a conta de energia venceu já faz 3 dias. E aí a CELP tá cortando rápido agora. A CELP não tá esperando juntar 2, não. 2, 3 dias ela já pode cortar. E na empresa só tem R$ 500, cara. Aí tu fala, eu tenho aqui, pô. Eu tenho aqui na minha conta, me dá aí a conta. Eu pago logo, depois a empresa me ressarce. Então, primeiramente, vai ter ali uma confusão. André não está fazendo uma operação de empréstimo para a empresa, emprestar o dinheiro para a empresa. Eu emprestei aqui R$ 1.500. A gente não vai ter a preocupação de documentar isso, porque é uma sociedade, nós dois, de extrema confiança, e o que a gente movimenta de valores é muito pequeno. Está aqui, tudo anotado nesse caderninho. Então, André, em vez de documentar que tu está fazendo um empréstimo para a empresa, transferindo X para a conta da empresa, e que no dia tal vai ser devolvido para a tua conta, tu paga da tua conta. A conta de energia da empresa. Então, já tem uma confusão patrimonial ali. Tem algumas situações que contas da empresa são pagas débitos da empresa são pagas pelas contas das pessoas físicas e o contrário. Tem uma confusão de patrimônio. Isso aqui é de quem? E, além disso, André, no balanço da empresa, a gente tem alguns itens aqui que são da empresa, mas que não está sendo usado e eu levei para casa. Tem um micro-ondas aqui que não está usando, não está funcionando bem. A gente comprou um melhor e eu levei para casa o outro. Então, tem uma confusão no patrimônio, o que é pessoa física e pessoa jurídica, que é muito comum. Se você é comerciante, é empreendedor, microempresário, é muito comum você misturar suas contas com a da empresa. Outro ponto que a legislação coloca é quando tem um desvio de finalidade. Aí tem alguns casos até famosos no mundo jurídico, até na mídia. Aí é de você usar realmente o patrimônio da empresa para esconder o seu patrimônio ou o contrário. Você deixa ali a empresa, a gente tem aqui nessa empresa 10 funcionários, tem um capital social de 50 mil e a gente já está no mercado há 5 anos, né? Tudo dando certo, mas agora a gente decidiu que a gente vai mudar de ramo, cara. Não, vamos sair desse ramo de estúdio, cara. Vamos montar agora uma TV, cara. Vamos pegar aqui, vamos sentar com a Elo TV e vamos pegar e estudar com eles, entender. A gente quer abrir uma TV dessa em tal local. Vamos embora para outro local que lá não tem nenhuma, cara. Aí, André, agora a gente tem que encerrar a empresa, cara. Tem que pagar imposto, tem que pagar o salário, 13º, férias, fazer a rescisão dos funcionários. Ó, eu fiz uma conta aqui, pô, dá um total de tantos mil. Isso está, é muito dinheiro, pô. É o dinheiro que a gente precisa para abrir lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aí. Então, mas aí os funcionários vão ficar sem receber, deixa aí, a gente paga o que puder, os salários, e não paga o resto não. E se eles forem para a justiça? Vamos tirar
o patrimônio da empresa do nome dela, não tem aqui, não tem dois terrenos ali no nome da empresa, e não tem uma aplicação lá no banco de 30 mil ali. Vamos tirar isso, cancela a aplicação, pega o dinheiro, a gente divide, vamos embora e deixar a empresa sem nada. Aí quando os funcionários vão para a justiça, entram na justiça, para receber os direitos, a gente não paga, a justiça entra naquela fase de constrição patrimonial. Procura localizar dinheiro em conta, localizar imóveis, localizar veículos, não acha nada no nome da empresa, porque a gente tirou. A gente não tirou distribuindo lucro, nem fazendo pagamento, o sócio não ia sair. A gente fez um desvio de finalidade. A gente quer fraudar mesmo. Aí a gente tirou o patrimônio da empresa, colocou o patrimônio para a gente. Aí várias vezes, nesse caso, a justiça autoriza a desconsideração da personalidade jurídica por desvio de finalidade, porque você está fraudando, querendo dar golpe. Então, você precisa, nesses casos, ter um patrimônio da empresa específico, ter um patrimônio da pessoa física, buscar honrar com seus compromissos, mas se acontecer um imprevisto, sua empresa tiver um problema que acontece, conjuntura econômica, mudança do mercado, mudança do comportamento do consumidor, e aquela empresa não conseguir honrar com seus compromissos, você tem que estar protegido para não haver uma desconsideração da personalidade jurídica, entrar no seu patrimônio pessoal e tirar ali a comida da mesa da sua família, que você não quer, considerando aí você um empreendedor de boa fé. Você não quer lesar o Estado, lesar os fornecedores, nem os trabalhadores. Mas a empresa quebrou de verdade. E o que sobrou para você foi sua casa, seu carro e um salário de X que você tem de outro negócio. Esse patrimônio ali é da pessoa física, ele precisa estar protegido. E para ele estar protegido, você precisa de orientação jurídica para estar separado da pessoa jurídica e ele não ser atingido. Esse cenário que você desenhou me lembrou muito, sabe o quê? O caso da Eletropetromóveis. Perfeito. Né? Esse caso aí é famoso aqui no Pajeú, né? Esse caso é famosíssimo aqui no Pajeú e é bem isso mesmo, né? É bem essa questão. Foi bem o que aconteceu. Foi bem o que aconteceu. Né? O pessoal, inclusive, está com dificuldades para receber. Esses dias saiu uma decisão, saiu uma recomendação do Ministério Público. Acho que o Ministério Público transformou em inquérito e já estava sendo investigado, mas parece que aumentou alguma coisinha ainda pro lado aí desse pessoal aí da Eletropetro Motos aí, tentando achar alguma coisa. Algum patrimônio, alguma coisa, né? André, a gente ouve aí. Vou falar do que eu escuto na mídia, que a gente vê que tinha um patrimônio X da pessoa jurídica, né? E além disso, devia ter o patrimônio da pessoa física. Mas aí o negócio foi tem uma palavra que eu gosto, degringolando, foi dando errado ali as novas adesões, né? Os novos contratos. Você tinha contrato? Não. Tinha não? Novos contratos que iam chegando, não era suficiente para bancar os que eram premiados, né? E aí, aparentemente, quando foi se vendo que eita, não vai ter como a empresa honrar com tudo isso, mas aí pode chegar na pessoa física, vamos arrumar um jeito aqui de não chegar, cara. É bem por aí. Darlan, conta pra gente um pouquinho sobre qual a importância de um acordo de sócios bem redigido, né, bem construído. Como evitar, por exemplo, uma briga pessoal, que uma briga pessoal destrua aí um negócio lucrativo. Perfeito. André, tem algumas esferas da vida humana que exigem uma relação de confiança. O casamento, a relação dos herdeiros, a relação de patrão e empregado, a relação de sócio. É importante ter uma relação de confiança e de boa fé. Ali, você com sua esposa, você com seu patrão, você com seu funcionário, você com seu sócio. Mas é melhor ainda se essa confiança existir e também tiver previstas ali as regras. Como é o caso, por exemplo, na relação trabalhista. Tem uma série de normas trabalhistas para dizer quais são os direitos do trabalhador, quais são os direitos da empresa. Tem alguns casos que a legislação prevê, tem outros que não. Vou dar um exemplo para responder a sua pergunta. Por exemplo, em princípio, ao pé da letra da lei, o funcionário pode faltar um dia por ano para levar um filho menor de 6 anos ao médico. Então, André, se você tiver um filho menor de 6 anos e ele adoecer 2 vezes, a segunda vez que você for levá-lo ao médico não é abonada essa falta. A empresa pode descontar do seu salário.
E no mundo da vida acontece muitas situações que o menino de 6 anos adoece e é uma doença grave e ele não tem como ir sozinho pro médico, precisa da mãe. Mas a empresa pode descontar, só é um dia por ano que a lei estabelece. Então, é muito melhor que a gente tenha uma relação de confiança aqui, que no dia que você precisar... Darlan, rapaz, hoje a gente vai esticar aqui o programa, cara, e vai ter uma gravação no domingo. Tu podia vir, cara, ajudar a gente aqui no teu trabalho. Eu venho, André, eu venho. É muito melhor que tenha a relação de confiança. Eu venho um dia extra e um dia que eu precisar, você me libere. É muito melhor que seja assim. Mas a norma tá lá, para se precisar ser aplicada. Se a gente se desentender e eu não quiser fazer hora extra, não, André, eu só trabalho meu horário. Também a norma diz quais são as situações em que eu posso ser obrigado a fazer a hora extra. Melhor que a confiança que seja a regente ali da relação. Mas é bom que seja na confiança e que tenha no papel. Mesma questão do acordo de sócio. A gente faz uma sociedade. E é importante estar limitado ali. Quais são as responsabilidades e os poderes de cada sócio? Quem é que pode fazer o quê? Isso... Com dois detalhes, em 2 momentos diferentes. Um, no dia a dia da empresa. O que é que um sócio pode fazer sozinho e o que é que ele precisa do outro. A gente tem uma sociedade, André, como a gente colocou aí. A gente entrou na sociedade de personalização de brindes. E é uma sociedade limitada, a gente protegeu o nosso patrimônio pessoal. São 2 sócios, cada um tem 50% das cotas. É meio a meio a empresa da Darlan e André. Mas quais são os tipos de negócios que um pode celebrar sem o outro? Quem vai administrar a empresa? É só o André ou são os 2? Não, os 2 vão administrar a empresa. Conjuntamente ou isoladamente. Ou seja, André pode fechar negócio, André pode fazer uma compra com um fornecedor de R$50 mil sem assinatura de Darlan, ou tem que ser os 2 juntos? Porque a pessoa tem personalidade diferente, talentos diferentes. André é muito bom na parte financeira, Darlan é muito bom na parte comercial. E a respeito de dinheiro, operação de crédito, fazer um empréstimo no banco. André, Darlan, pode fazer um empréstimo sozinho para a pessoa jurídica, a gente pode contratar um empréstimo ali, só um dos 2, sem assinatura do outro, sem autorização do outro. O outro pode chegar na empresa e descobrir que você contratou um empréstimo de 200 mil para ser pago em tantas parcelas de 5 mil. E a respeito de venda de patrimônio da empresa, vender um carro, vender um imóvel da empresa. Quem pode? Os 2 podem fazer aquilo? Então, André, são algumas questões que na hora que a gente vai abrir a empresa, que a gente está com a ideia, poxa, a gente precisa dar um exemplo, 20 mil para abrir essa empresa, tu tem 10, eu tenho 10, a gente é amigo, se conhece desde 2008, sabe que são pessoas de bem, mas na hora de tomar as decisões na empresa, eu sei como é o comportamento de André, no que eu convivi com o André, e André sabe o meu nisso. Na hora que surgiu uma necessidade financeira na empresa, uma emergência, uma urgência com um funcionário, com um débito, com um empréstimo, como é que Darlan reage? Como é que André reage? Eu confio em André. Confie, mas é melhor que esteja no papel. E você confia. Se um dia André não tiver com a cabeça boa e fizer uma besteira, aquilo ali a gente está amparado pelo contrato. Isso, André, durante a vigência da sociedade. Mas aí a questão mais grave é: e se acontecer um imprevisto e um dos 2 sócios precisar sair? E se houver um desentendimento? E um caso mais delicado, e se houver uma morte, cara? Porque a empresa funciona há 10 anos, a gente estourou, a gente está personalizando brindes para o Nordeste inteiro, vários caminhões fazendo entrega, e eu cuido da parte comercial, eu entro em contato com os clientes para fazer as vendas e tal, e André cuida da parte do funcionamento e do financeiro. Muito bom. Mas e o que é que o contrato prevê em caso de morte de um dos sócios? E aí, essas cotas ali vão passar para os herdeiros. E esses herdeiros vão ter poderes de administração? E aí, Thaís, esposa de Darlan, André tem a mesma facilidade de se relacionar com ela que tem com Darlan, e ela tem as mesmas capacidades de gerir um negócio que Darlan tem, e tu vai ter que aceitar essa pessoa dentro da sociedade. E o filho de André, que eu nem me lembro, eu vi o filho de André quando ele tinha 10 anos. E aí esse cara vai entrar na sociedade agora e vai ser meu sócio e eu vou ter que aceitar. Então, André, gente muda de comportamento. E eu digo sempre que eu trabalho... Principalmente quando tem dinheiro envolvido. Quando tem muito dinheiro. A gente estava acostumado com a nossa bodega, 10 mil, dava no final do mês, dava 2 mil de lucro, era 1.000 para cada um. Era só isso. Agora a gente tem 8 caminhões, André.
E aí os planos vão mudando, as perspectivas vão mudando, um quer diminuir o ritmo, porque vai se aposentar, outro quer aumentar o ritmo, que agora quer expandir para a América Latina. E as esposas, os companheiros de um e de outro vão dando algumas opiniões, você vai mudando a sua perspectiva. E gente, eu falo isso na parte de direito de empresa, na parte de direito imobiliário, gente morre. E tem que estar previsto o que vai acontecer em caso de morte. A lei prevê. Mas será que aquilo que a lei prevê, a lei ela estabelece, André, que no silêncio de outra determinação, do contrato, se a gente não fizer de outra forma, tuas cotas vão ser repassadas para os teus herdeiros. Mas é isso que a gente quer. Você não é nem Darlan. André acha que o menino dele, não é nem um menino mais, seu filho e sua esposa devem administrar, você quer essa vida para eles, você acha que eles têm capacidade, que eles têm interesse, que é uma coisa boa, assim como você gosta de cuidar do financeiro da nossa bodega, eles vão gostar? Então a gente tem que prever essas situações. Pense que no dia a dia, no dia a dia, com as nossas mentes de hoje, é tudo tranquilo, tudo dá certo, não precisa nem de papel. Mas quando a empresa for mudando, melhorando, piorando, quando um adoecer, quando tiver muito dinheiro envolvido e quando morrer, tem que estar mastigado no contrato o que é que acontece em cada caso desse. Uhum. Darlan, você falando aí sobre essa questão da empresa, da sociedade, de morte e tal, me veio algo na mente aqui que é sobre holding. Né? Holding é só para grandes empresas ou holding, um pequeno empresário aqui do nosso interior, aqui do sertão do Pajeú, pode pensar, né, nessa questão, e explica também um pouquinho para o nosso público o que é o holding, uma holding. André, ele pode pensar e tem que pensar. Né? Se ele tem... A gente tem no nosso interior, a gente tem várias situações ali que tem um médio empresário que ele tem um empreendimento, aí esse empreendimento dá um retorno, ele tem alguns veículos na empresa, imóvel, os imóveis da pessoa física, aí às vezes ele diversifica a atividade dele. Eita, ganhei uma graninha aqui. Vamos usar de exemplo, um exemplo concreto, vamos falar de uma imobiliária. Imobiliária. Aí ele tinha ali a imobiliária dele, aí ele foi... Você está dizendo um empresário do ramo imobiliário. Isso. Foi dando certo ali a imobiliária dele, ele foi... A receita daqui dali, ele foi aplicando, ele tanto compra imóveis para ele próprio vender, melhorou a estrutura da imobiliária, comprou veículos para os corretores, e aí ele comprou imóveis para a corretora, e começou a pensar, rapaz, está dando certo isso aqui, eu vou começar a diversificar um pouquinho, vou começar a construir também. Esse dinheirinho, eu já entendo de vender a casa, se eu pegar, vou abrir aqui uma segunda bodega, eu vou abrir também uma construtora, porque aí, com o dinheirinho que eu ganhar aqui, eu transfiro para cá, vou construindo alguns imóveis, e aí eu vou vendendo esses imóveis, pego os imóveis aqui que eu mesmo construo, trago para cá. Outro ramo, ele resolve abrir uma sorveteria, por exemplo. André, aí esse patrimônio são várias pessoas jurídicas, ali são 2 pessoas jurídicas, são 3 pessoas jurídicas, são várias pessoas físicas. Porque só no exemplo da gente, vamos dizer que a imobiliária era nossa. Tem Darlan e André como sócios, e Darlan e André têm esposa e filhos. Então, existe uma necessidade de proteger o patrimônio para evitar, inclusive, o que você perguntou antes, a desconsideração da personalidade jurídica. Tem alguns casos, André, que eu consigo atingir o patrimônio de uma outra empresa quando o trabalhador não recebe as verbas trabalhistas dele. O trabalhador entrou com a ação contra a empresa de André e ele não recebeu as verbas trabalhistas, a empresa não tinha patrimônio, foi desconsiderada a personalidade jurídica já e não localizou o patrimônio, ou nem foi desconsiderada, mas a pesquisa do advogado, ele percebeu que essa empresa, ela é composta por André, ela trabalha em tais ramos, e que, na verdade, o serviço que o trabalhador prestava também era, de certa forma, aproveitado por uma outra empresa, que também é de André. Então, tem uma espécie ali de grupo econômico. Muitas vezes eu consigo, com essa ação aqui trabalhista, atingir o patrimônio do grupo econômico. A gente já tinha falado da pessoa física. Então, um determinado problema jurídico, você pode ser atingido o patrimônio daquela empresa, de outra empresa e da pessoa física. O objetivo da holding é você proteger o patrimônio, não só proteger o patrimônio dessas situações jurídicas, dessas situações de uma ação de cobrança trabalhista ou de outra esfera,
Mas também você tem uma forma específica de tributação. Como é que aquele patrimônio ali ele vai ser tributado, tanto em relação às rendas, tanto em relação às rendas como em relação ao patrimônio, como é que ele vai ser tributado. E, André, eu vou fazer uma espécie de mega contrato aqui. Eu vou determinar qual é o patrimônio da holding, o que é a holding, quais são as empresas que estão dentro dessa holding e o que é que acontece num caso de saída de algum sócio dessa holding ou no caso de morte, por exemplo. No caso de morte, o que é que acontece com as cotas da esposa? É um casal aqui, das cotas dessa esposa aqui. Como é que esse patrimônio é tributado? Então, eu consigo ter uma previsão de anos aí. Eu tenho 20, 30 anos previsto quais são os meus encargos, quais são os impostos que eu vou pagar com esse patrimônio. E eu consigo proteger esse patrimônio de uma série de situações. Vou dar um exemplo simples. A gente vê em empresas, como você falou aí, como o senso comum, empresas maiores, né, preocupadas com a holding. A gente vê algumas empresas médias já preocupadas e na região da gente já aplicando. Criando ali a estrutura da holding, onde ela coloca o patrimônio das pessoas jurídicas, da pessoa física. E veja, quando eu digo das pessoas jurídicas, não necessariamente são 5 empresas, cada uma com patrimônio de 10 milhões, não. Eu tenho ali 5 bodegas. 5 bodegas. Eu tenho uma sorveteria, eu tenho uma farmácia e eu também sou advogado. Pronto. Eu junto ali o patrimônio das pessoas jurídicas dentro dessa holding, constituo a holding para isso. Incluo uma esposa ou um eventual sócio, se for o caso, inclui filhos também, de maneira que eu vou conseguir me proteger de uma série de tributações. A gente brinca, André, que nessa área de proteção patrimonial, que no Brasil paga menos imposto quem tem um melhor contador. Quem estuda mais, se aprofunda mais, investe mais nas soluções para você evitar a incidência do imposto maior, para você buscar um imposto menor e para você evitar as situações de incidência de imposto. O imposto ele acontece, por exemplo, diante da morte acontece o ITCMD. Se o patrimônio vai sair da pessoa, do falecido, para o herdeiro, paga imposto. Então, se eu puder criar uma situação para aquele patrimônio não estar na pessoa falecida, ele está em uma outra instituição, em uma outra pessoa jurídica, que ele não vai ser transmitido para o herdeiro, então eu não tenho que pagar ITCMD. Então, a holding, ela objetiva criar proteções para situações desse tipo, de transferência de patrimônio, e evitar situações que o patrimônio, que em ações de cobrança, que o patrimônio seja atingido daquela holding. Por exemplo, eu, André, eu tenho uma empresa de comunicação e vou criar uma outra pessoa jurídica que é o Causas e Causas. Certo. Certo? Eu posso criar uma holding nisso? Pode. Você pode criar uma holding para isso. Você vai fazer um estudo, inclusive, a gente vai fazer um estudo dos custos que você vai ter com a holding, para constituir a holding, e do patrimônio que você vai proteger. Pode ser que seja viável para você, que seja interessante constituir a holding neste momento. Pode ser que não. Vou pegar seu exemplo e vou inventar. Meu filho é menor de idade, essa empresa aqui na Causa e Causa eu estou sozinho, não tem sociedade. Pode ser que você analise o cenário e veja que não é interessante ainda. Não, vamos fazer o seguinte, eu estou pensando, vou criar a pessoa jurídica daqui e vou precisar comprar mais um veículo para a empresa tal. Então, nesse momento, e aí, quais são as incidências de tributo que eu posso ter depois disso? E quais são as relações que eu vou ter que podem atingir meu patrimônio? E você veja que é viável agora, ou que você veja que não é viável agora, que é interessante daqui a pouco. Mas, mesmo que seja independente do tamanho da empresa, se tem um patrimônio ali que é necessário proteger, e as pessoas jurídicas e físicas, é sempre viável o estudo, porque pode ser que seja necessário para já, aquele dali. Muito bem. Darlan, falar sobre a questão do direito imobiliário também, né, que é outro setor que você tem atuado. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você foi parar no direito imobiliário, porque você era do direito empresarial, né, empresário, né, na área de cursos, da educação e tudo, e agora, né, entrou também aí no direito imobiliário. Isso. Conta pra gente um pouquinho sobre essa inserção aí no mercado e como é que está sendo isso.
André, eu entrei no direito empresarial pensando em proteger as empresas, como eu tinha te falado, via que algumas empresas ali não tinham proteção jurídica e comecei a estudar isso ainda na faculdade. Depois eu tive que estudar muito direito empresarial por uma questão que você colocou aqui. No Conexão, no cursinho, com o curso vestibular, eu comecei a fazer sociedade. Eu iniciei sozinho e comecei a ter alguns sócios. E aí eu disse, rapaz, eu preciso estudar bem direitinho como é que funciona a sociedade, para poder, como é que esse contrato, esse acordo de sócio, o que é que ele vai prever. Estudei muito direito de empresa, pensando em mim primeiro e aplicar isso nas outras empresas. E aí, trabalhando para as empresas, nessa parte societária, nessa parte de proteção patrimonial que você falou, e também, e muitas, principal, o mais frequente, André, é a parte trabalhista. Hoje minha intenção era trabalhar com direito de empresa em geral, sociedade, patrimônio, mas aí a demanda dos clientes, ela se tornou bem mais intensa na parte trabalhista. Hoje a gente tem um núcleo, tá, de proteção das empresas que 70% da demanda é trabalhista. E alguns clientes desses começaram a ter algumas necessidades em imóveis. Darlan, rapaz, eu tô com às vezes era mais simples, estou com um imóvel aqui que eu estou alugando, eu alugo o nome da pessoa física ou da jurídica, vamos sentar para a gente analisar. Estou comprando um bem. Até que começou a chegar um caso assim, ô Darlan, eu comprei uma casa ali, a André, mas ele me disse que não tem escritura. Se não tem escritura pública, não. Gente, não tem nada, não. No cartório não tem nada. E aí, eu tinha muito pouco conhecimento nessa área. Gente, como é que eu faço para me proteger, Darlan? Porque aí não tem só um papel aqui, André dizendo que vendeu para mim. Como é que eu asseguro que esse imóvel é meu? Teve um primo meu, teve um vizinho que aconteceu tal coisa, perdeu a casa, teve invadiram, ou depois disseram que não era dele, os herdeiros. Aí começou a surgir um caso ou outro dos próprios clientes. Inicialmente a gente não atua com essa área não, eu vou lhe indicar um profissional dessa área. Até que os casos começaram a ficar frequentes e uma amiga minha, a gente se estreitou muito. Você falou aí em imobiliária, deu um exemplo em imobiliária. Uma amiga minha tem um empreendimento que ele cresceu, eu digo que cresceu violentamente nesses 10 anos, que é a Manu Imóveis. Ela começou a fazer um trabalho muito forte era tanto de locação como de venda, mas aí começaram a chegar muitos imóveis, André, que tu deixou tua casa lá para vender, mas tua casa não tem escritura. Foi um terreno que tu comprasse no recibo a fulano de tal, construísse, e agora tu quer vender essa casa, mas aí quem vai comprar, muitas vezes, quer fazer o financiamento daquele bem. Quer fazer o financiamento. Para fazer o financiamento, eu tenho que ter uma escritura. Não pode ser só o recibo. Tem que ter um registro, um imóvel tem que ter uma escritura pública registrada em cartório. Aí essas situações fizeram a gente vai ter que estudar isso. A gente designou lá 2 pessoas no escritório para a gente estudar isso. Foi se aprofundar quais são as situações, os problemas com imóveis, como é que eu regularizo um imóvel. Um imóvel de André, ele nem tem escritura. Era zona rural, era uma parte de terra ali antigamente, que seu João tirou um pedacinho aqui, fez um recibo, passou para André. Outro caso, na casa que Matheus comprou, que tem uma escritura. Tem uma escritura no cartório, o imóvel tem a matrícula e tem o registro. Mas está no nome de Tício. Esses nomes que a gente usa no direito. Está no nome de Tício da Silva. A escritura foi registrada lá no cartório em 1980. E Matheus agora comprou. Tício não é vivo, os filhos de Tício não são vivos mais. Como é que esse imóvel vem para o nome de Matheus? A gente vai estudar os caminhos, né? Quais são as hipóteses, quais são os casos, uso capião, inventário, quando o imóvel é propriedade da igreja, tem o laudêmio. A gente foi analisar esses casos. Foi começar a estudar esses casos. Passou 2 anos, André, estudando isso e resolvendo um caso mais simples de um cliente e que ele não tinha pressa. Não, eu comprei isso aqui, eu quero só botar no meu nome, cara. Mas tem urgência, isso aqui você vai vender? Não, eu só quero estar no meu nome. Então a gente pode fazer sem preço? Pode. Aí a gente foi estudando, ia discutindo, ia nos cartórios entender isso aqui, como é que funcionava, fazia curso.
Hoje o advogado, eu comento com minhas meninas lá no escritório, muda o comportamento. Antigamente a gente queria fazer especialização pós. Hoje o pessoal quer um curso prático de tal coisa. A gente vê muito no Instagram, né? Eu quero um curso prático de regularização de imóveis, um curso prático de inventário. A gente começou a fazer cursos e mais cursos, e foi entendendo como é que funcionava a dinâmica do negócio, as situações, como é que resolvia, como é que são os entendimentos na justiça e também, apesar de ter a norma, André, você sabe bem que na justiça, apesar de ter a norma, tem os entendimentos. Tem a lei, mas tem a jurisprudência. Como é que os juízes entendem e como é que o juiz da minha comarca entende. E no cartório, da mesma forma. Às vezes a gente tem ali o provimento do CNJ sobre uso capião, mas o cartório tal, ele exige tal documento e o outro cartório tal, ele não exige esse documento. Esse aqui tem que ter firma reconhecida, esse aqui não precisa. A gente foi entendendo como é que funcionava, né? E começou a resolver essas situações, inicialmente as situações mais simples, foram chegando às situações maiores, eu perguntava, tem muita pressa de resolver isso aqui? A gente tá... Aí a amiga que eu falei para você, a Naldiana, ela disse, Darlan, eu preciso de um núcleo jurídico aqui dentro da imobiliária para destravar os imóveis que estão com pendência, que estão embaraçados ali, tendo escritura ou não tendo. Aí a gente passou esse tempo estudando, praticando nos casos mais simples, se especializando. E hoje a gente tem um núcleo imobiliário lá no escritório, André, que é para, quando eu vou falar atendi um cliente ontem, que era um cliente que não tinha tanta instrução. Doutor, eu entendi, o senhor bota escritura no terreno. Disse, pronto, é isso. A gente bota escritura. Não tem escritura, a gente vai arrumar o jeito. Quase sempre tem um jeito de botar, de regularizar, de botar a escritura. Agora, às vezes não tem, porque dependendo tem alguns casos de uso capião, precisa do tempo. Só agora não dá certo não, mas você precisa ter a posse disso aqui por tantos anos. Então a gente, André, montou esse núcleo imobiliário hoje, que é para providenciar a escritura para o pessoal ter a casa regularizada e principalmente, a maior parte dos casos são construtores que compram o terreno a você e ele quer vender financiado. Ele tem pressa, ele precisa regularizar o imóvel, ter a escritura dele para ele poder vender financiado pela Caixa, muitas vezes. Uhum. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, doutor Darlan, a gente sabe, como o senhor mesmo falou aí, a gente sabe que tem muita gente, principalmente aqui no interior, que compra casa, compra imóvel, vende imóvel baseado simplesmente na confiança, né? Ou naquele contratozinho de gaveta. Perfeito. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os 3 riscos fatais, né, que esse comprador corre ao não registrar a escritura. Ô André, quando você falou nos riscos, você usou uma palavra aí que muito poucas vezes se usa. Geralmente se fala só na escritura, mas você falou do registro da escritura. E tem uma frase, um clichê, que quem não registra não é dono. Às vezes você tem a escritura pública, que veja lá, você falou dos riscos, né? Primeiro ponto, quem não registra não é dono. Seu imóvel tem que ter uma escritura pública e estar registrado no cartório de registro de imóveis da sua cidade. E com aquele papel ali, você está assegurado que o imóvel é seu. A máxima segurança possível. Antes disso, existem as situações de você comprar na confiança de boca, às vezes. Às vezes eu compro assim, isso aqui, constrói aí, é teu e tal. Sem papel nenhum, sem escritura nenhuma. Então, veja, é muito bom você ter a relação de confiança com as pessoas, com o seu parente, seu amigo, seu irmão. Mas é ideal que você tenha a relação de confiança e tudo esteja no papel documentado. Por quê? Porque gente muda e gente morre. Então, primeiro ponto, o primeiro caso é quando o pessoal compra sem papel nenhum, como a gente vê em alguns casos. Tem o segundo ponto, é quando você compra com um recibo, né? Com um contrato de gaveta ali, que eu fui na papelaria e peguei o modelo na internet. É um contrato particular, não é uma escritura. Às vezes tem até o nome escritura, né? Escritura de compra e venda. É uma escritura particular, não é a escritura pública de cartório, não está naquele papelzinho timbrado do cartório. É a segunda situação, quando eu faço um recibo ali daquele bem. Então, primeiro
E o terceiro caso é quando eu faço a escritura pública, mas não registro. André, eu preciso, primeira coisa, ter a certeza do imóvel que eu estou comprando. Por mais que seja um bom negócio, o vendedor esteja apressado para, se você fechar hoje é X. Você tem que assegurar que aquele terreno, aquele imóvel é dele que está vendendo. Então, é muito comum ele não... É muito comum, quase não sai, ele não ser o dono daquele terreno. Ele está vendendo para alguém, ele está vendendo para um terceiro que disse que é dele. Ele até tem um recibo que... André tem um recibo que André comprou de Matheus. E André quem está me vendendo. Mas quem vendeu a Matheus? Como é que chegou em Matheus? Tem que ter chegado em Matheus de alguma forma. Tem que ter um papel que diga que chegou em Matheus. Então, será que é de André esse imóvel aqui? Primeiro ponto é eu checar se quem está me vendendo é o dono. Se for um imóvel com a escritura pública registrada, você vai no cartório de registro de imóvel, faz um requerimento e você vai ter uma certidão provando que é de André. Se é de André, primeiro ponto, se é de André, André tem o direito de vender. Segundo ponto é que nessa escritura vai dizer se aquele imóvel está desembaraçado para venda. Porque perceba, o imóvel pode ser de André, mas André deu esse imóvel em garantia de um empréstimo que ele fez no banco. Então, não pode haver nenhum tipo de alienação, não pode haver nenhum tipo de garantia. A gente chama de garantia real. O André pode ter dado esse imóvel em garantia. Então, veja, eu tenho que ter certeza que é de André. Depois disso, eu tenho que ter certeza que André pode vender aquele imóvel. Ele está desembaraçado. E veja, a gente falou aqui já que André é casado e que ele pode vender sozinho. Porque se ele é casado em comunhão universal parcial de bens, a esposa tem que assinar me vendendo. Então, cuidado que eu tenho que ter na hora de comprar. Se André assinou, o imóvel é de André, está desembaraçado, André assinou me vendendo, e a esposa de André depois não quiser assinar, não transfere. Não é meu. Então, eu tenho uma escritura particular, fiz a escritura pública, tem a certidão que o imóvel é de André, está desembaraçado, e agora eu não transfiro para mim, eu já paguei. Então, o imóvel tem que ser de André tem que poder transferir esse bem. E aí, veja, tudo isso se resolve na resposta. Na pergunta de André, ele já respondeu tudo. Tem que ter uma escritura pública com registro. Por quê? Às vezes o imóvel é de André. O imóvel está desembaraçado para venda. Certo? É de André, está desembaraçado para venda. André é solteiro, assinou aqui, está vendendo um imóvel. E aí eu pego esse contrato, pego essa escritura, guardo. Foi feita aqui a escritura de compra e venda, que André está me vendendo esse imóvel. Eu pego a escritura e... não, vou transferir agora não, registrar não, que eu vou gastar tanto, gastar mais 2.000 conto aqui nisso aqui, pô, já paguei tanto, eu guardo. Só que André pode ter vendido esse terreno para 5 pessoas diferentes. André pegou o mesmo terreno, vendeu, eu conferi que era de André e conferi que estava livre para ser vendido. Só que eu não registrei, aí André vendeu para 5 pessoas diferentes. De quem é o terreno? Do que registrar primeiro. Cara... O que registrou primeiro é o dono. E os outros? Os outros vão perder tudo? Não, os outros vão entrar com ação contra André. Essa ação, só para mostrar para você o tamanho do problema, essa ação... A ação é contra um dos compradores. O que registrou? Não, o que registrou... A ação é contra o que vendeu. Contra o que vendeu. Ah, tá. Aí os outros 4 vão procurar um advogado e entrar com ação contra André. Não, mas resolve, né? Vai demorar 2 ou 3 anos. Aqui, pensando na região do Pajeú, da gente, em regra, vai demorar 2 ou 3 anos na Justiça Estadual. E se André não tiver patrimônio depois que ele for condenado, acabou. Perdeu. Se André tiver ido-se embora para São Paulo, para o Canadá, e não deixou patrimônio, acabou-se, cara. Você perdeu. Eita. Então, é a escritura com o registro. Com o registro. De preferência, leve para alguém que entende isso dali. Pode ser um advogado imobiliarista, pode ser um corretor de imóveis. Às vezes até tem cartório que o próprio pessoal do cartório orienta você. Então, vem cá, vamos ver. Esse imóvel aqui você quer comprar? É? Não, você tem que pedir uma certidão de inteiro teor. Vem cá, faça o requerimento aqui, leve para o vendedor para ele assinar. Pronto, saiu a certidão. Não está livre. Às vezes o próprio cartório dá uma orientação. Não tem tempo ali. Procura alguém que entende. Se tiver escritura pública com registro. Se não tiver, aí veja, você não vai fechar o negócio nas pressas. Você não vai fechar o negócio ligeiro. Mas é uma pessoa de extrema confiança. Mas ela pode mudar ou morrer, né? Isso é às vezes Fala. E você falando sobre a questão de confiança, eu lembrando aqui
Vai no mesmo caso do cara construir no lote da sogra, né? Aí o casamento acaba. O casamento acaba e o que você construiu acabou. Ou a sogra morre e o terreno é da sogra e tem 12 irmãos agora. Mas todo mundo sabe aqui que é meu, né? Ele sabe, eu construí aqui, todo mundo sabe. Sabe. Mas você assina que se precisar que é meu, eu assino, assim, mas me dê uma coisinha. Tô tão apertado, tão sofrido, dê uma ajeitadinha. É muito comum, André. Esses causos só existem, a gente só conta porque são repetitivos. Então, é muito comum você pagou e pagar de novo agora. Então, se não tiver escritura com registro, aí você vai pegar toda a documentação que ele tem, procurar, de preferência, um advogado. Eu acho que, estou procurando aqui se tem outro profissional que vá ser suficiente, procure um advogado, faça uma consulta jurídica. O advogado vai cobrar uma consulta, pague, mas é melhor pagar do que você ficar 3 anos correndo atrás de André na justiça e perder os 15 mil que você pagou no terreno. Pague e o advogado vai lhe dar segurança. Não tem escritura não, mas tem um caminho de resolver, de regularizar. Tem que fazer o inventário assim, você vai gastar tanto. É dessa forma que se resolve e gasta X. Se assegure, porque é muito comum. Você já ouviu vários exemplos de pessoas que tiveram que pagar de novo ou perderam. Doutor Darlan, estamos nos aproximando do final do nosso bate-papo e nós temos agora o ping-pong. Ping-pong? É um ping-pong. São perguntas rápidas com respostas ligeiras. Um erro clássico que quebra empresas. Contratar funcionário sem registro. Quebra muita? Quebra muita empresa. Muita empresa. Imóvel para investir, terreno ou área construída? Ih, rapaz, aí pegou um pouquinho de corretor de imóvel. Eu vou dar uma opinião de advogado. O terreno, ele tende a valorizar muito mais do que a área construída ali consolidada, a não ser que você tenha alguma informação de alguma coisa muito decisiva que vai acontecer ali. Sociedade com amigos, sim ou não? Se tiver feito um bom contrato um bom acordo de sócios, um bom contrato social, faça, que é a melhor coisa do mundo. Você está com uma sociedade com uma pessoa de confiança e documentado. Uma lei ou norma que o empresário brasileiro deveria conhecer melhor? A lei do inquilinato. Você tem que olhar a parte sobre locações não residenciais. Tem uma série de privilégios e garantias para o comerciante quando ele faz o contrato para a pessoa jurídica da forma correta. A maior satisfação de um advogado de empresas? Conseguir não só prevenir, mas fazer a empresa economizar ou ganhar dinheiro. Uma dica para quem quer regularizar o primeiro imóvel? Procure um especialista nesse ramo, pague a consulta que ele cobrar e peça o orçamento de tudo que você vai gastar. Darlan Kiduti por Darlan Kiduti. Vixe, pareceu a Bujanra agora. Profundo, André. Profundo, André. Profundo. Ai, André, quando você pergunta do Darlan Kiduti, por mais que seja rápido aqui, não tem nada a ver com o perfil do Instagram, né? O perfilzinho que você bota ali é um perfil comercial. Isso. Muito mais, né? Rapaz, Darlan comentei com você semana passada, é um cristão em formação. Virando um cristão, um filho de Jesus de verdade, e que cada dia busca melhorar como cristão, melhorar como ser humano e melhorar no direito. Para a gente buscar fazer os negócios cada vez mais de boa fé, dentro daquilo que as pessoas merecem. O Darlan que criou Conexão para o Darlan de hoje. E eu puxar uma cadeira e dizer, menino, senta aqui. É muito sonho, é importante essa fase dos sonhos, muito sonho e pouca realidade, André. São 12 anos atrás, muito sonho e pouca realidade. Eu ia sentar, só, continue com essa energia, com esse seu sonho, mas junte isso daqui, senta aqui, pega aqui 3 pautados para eu te explicar algumas coisas para tu somar com tua vontade e teu ímpeto. Um livro. Pode ser qualquer tipo de livro. Ô André, é um livro em comum, cara. É um livro que abriu muitos horizontes na minha vida. É um livro de cinema e filosofia. Ele não é de filosofia e cinema. Ele é de cinema e filosofia. Então, se você não gosta tanto de filosofia, gosta só um pouquinho, é um livro de cinema. É um livro em que as coisas acontecem ao contrário. Ele conta o filme
filme conhecido para depois ilustrar reflexões de vida ali. É o que Sócrates diria a Woody Allen. É um livro de cinema onde ele reflete sobre a vida nos filmes. Bacana. Uma música. E... Vixe, veio um monte na cabeça agora. São muitas, né? Mas vamos lá. Para 7 cidades de Legião Urbana. 7 cidades de Legião 7 Urbana. cidades. É das menos conhecidas. O refrão é conhecido, mas é das menos conhecidas, né? Pelo nome. Qual é o refrão? Quando não estás aqui, sinto falta de mim mesmo. Quando não estás aqui, sinto falta de mim. Escuta ela hoje, você vai curtir. Eu já escutei. Já escutou, né? Já escutei. Só não sabia que o nome dela era 7 cidades. Renato Russo tem uns títulos assim meio aleatórios. Assim. Meio perturbado. Né? Isso. Darlan, meu amigo, foi um prazer recebê-lo aqui no Causos e Causas. Foi um prazer. Vou fazer, já que você apareceu com a bujanra, eu vou dizer aí, faltou você, vou dizer uma pergunta que você não fez, para você incluir o filme. Faltou um filme. Um filme. Um sonho de liberdade. Um sonho de liberdade. Qual que é? Esse é com quem? É com Tim Robbins e Morgan Freeman. Morgan Freeman. Na prisão. Que ele pensou que ele leva 20 anos para conseguir escapar da prisão. Se você assistir, vai ser um dos maiores filmes ou o maior da sua vida. Cara, pra mim, se me perguntasse um filme, eu falaria 300. A fotografia desse filme, pra mim, ele é marcante pra mim, assim. Vê como é interessante. A impressão, o olhar teu já é diferente do meu. O que é que tu olha, né? O que é que tu capturou no filme? Eu capturei a fotografia do filme. A fotografia é fantástica, de 300. É um filme que eu assisto, não canso de assistir. Não, assisto várias vezes. É impressionante. E um filme que me marcou, A Espera de um Milagre. É um filme para arrebentar o coração, né? Todo mundo tá no top 10 ou no top 1 de muita gente. Muitas pessoas. É um filme que fala muito sobre a injustiça, né, velho? É uma coisa que a gente tem muito no mundo que nós vivemos. Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço, André. É um prazer estar aqui. Tendo a oportunidade de estar dentro do seu projeto, de estar contribuindo, estar explicando um pouquinho do nosso ramo, das nossas soluções, da nossa vida. E é um privilégio estar podendo participar com você. Muito obrigado. A você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. E não esqueça, né, curta, compartilhe, leve nossa mensagem cada vez mais longe. Um grande abraço a todos e muito obrigado.